Bom dia, minha tia, boa tarde, meu compadre. Estamos de volta. Piripaque Podcast na Ponte Aérea. Sucesso na primeira edição do Sub-Zero. E hoje estamos de volta. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência no primeiro episódio. Continue assistindo, você que ainda não assistiu. Continue dando seu like. Isso o Zinho Bill vai falar daqui a pouco. Pedir para você interagir com a gente. Sucesso fantástico da primeira edição. Muito obrigado. Estamos aqui transmitindo direto do Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo, esta grande aeronave que já está taxiando para se preparar, para nos preparar para esse grande voo, rumo à informação, à alegria, à descontração, rumo à felicidade. Não é isso? Bom dia, minha tia. Boa tarde, meu compadre. Petit, petit, meni, meni, miná, miná. Você fica com a gente, que a gente vai se divertir daqui, a partir de agora, durante os próximos 120 minutos. Hoje, com a presença ilustre aqui do Tatu Batera. Daqui a pouco vamos conversar com ele. Para suas considerações iniciais, Zinho Bill. Olá, Zig Zag, tudo bem? Hoje vou me apresentar corretamente. Eu sou o Zinho Bill. Acertei, tá vendo, dessa vez? Hoje, em nossa bancada, temos o prazer de receber o Tatu Batera. Para suas considerações iniciais, tudo bem, Tatu? Tudo bem, eu já queria começar agradecendo a vocês aí pelo convite, né? Dar esse espaço para nós artistas aqui de Guarulhos, para estar falando um pouco sobre a carreira, né? A gente já é tiozinho, né? Tem bastante coisa para contar aí, então eu queria agradecer o Zinho e a você pelo convite. Não, somos todos grandes fãs. E só quero esclarecer que se fosse por ser de Guarulhos, você não estaria nem aqui. Tá certo? Você é o Tatu Batera do Brasil! Oh, meu Deus! Agora, faz tempo que eu não escuto isso. O Tatu Batera tem um lastro de uma carreira sensacional. Tocou com o Tribo de Já. Enfim, é uma história bacana que nós vamos, aos poucos, discorrer. Vamos pincelar sobre isso, tá certo? 31 anos de palco, isso, eu fiz agora em julho desse ano passado, né? Em julho, 31 anos, que eu conto a partir do primeiro show que nós fizemos, né? Um pouquinho antes do primeiro show, eu não tinha experiência ainda, foi uma coisa meio trágica, assim, né? Eu nem me lembro tanto desses feitios aí. Mas eu conto a partir do primeiro show, que foi em julho de 91, né? Você lembra de detalhes desse show, não? Onde foi? Lembro. Porque era assim, eu sou do Secap, né? Morei 20 anos no Secap, então a minha primeira banda, que foi o Rock Local, foi do pessoal que morava por ali mesmo, né? E durante os ensaios, as pessoas já viram que ia aparecer uma banda e tal, então teve a festa julina, né? Junina e Julina, do condomínio Minas Gerais, lá no Secap, né? Então, o pessoal veio convidar a gente para fazer um som, ou vocês não querem fazer tal, na festinha julina que vai ter e tal, a gente aceitou o convite lá, a troco de hot dog, guaraná e afins, e fomos fazer lá. Inclusive eu lembro que o palco era até tortinho, assim, né? Ele não era um palco reto, né? Você colocava e ficava meio tortinho. Você ainda tinha palco, nós fizemos em cima de caminhão, né, Zinho? Ele também fez vários. Fizemos. Caminhãozão, aquelas madeiras, né? Muito legal. Furada, o piso furado. Mas é sempre na batera, começou já na batera. Sim, sempre na Ô, bateria. Zig, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o Tatu já há muitos anos também, mas na época da pandemia ele fez várias coisas para movimentar, né, a música. A gente fez alguns collabs, fez vídeos caseiros, cada um gravando em sua casa e tal. E o Tatu, ele tem daqui a pouco ele vai falar, mas ele tem um canal no Instagram chamado Batera News, né, Tatu? E ele fez várias entrevistas com a galera, assim. E eu fiquei sabendo de várias coisas da vida dele por lá. Inclusive, Tatu, deixa eu ver se lembrar, que você trocou a mobilete na bateria, né? Você perguntou se ele começou na bateria. Foi isso, não foi? Exatamente. Eu tava com vontade de comprar a bateria, mas não tinha, né, muito da onde, assim. Eu andei muito de skate, né? Eu venho do skate. Antes de ser músico, eu era skatista, né? Inclusive, já ia me profissionalizar, né? Quem me conhece há muito tempo sabe dessa fase da minha vida. Eu andei muito bem de skate, né? Eu tinha patrocínios também, enfim.
E daí eu falei, pô, quero comprar uma bateria, mas nos anos 90 ali, final dos anos 80, né? 89, 90 por ali, era caro o instrumento, né? Não tinha igual hoje tem. Você entra numa loja, compra uma Pearl lá e financia, não sei. Não tinha, esses instrumentos não tinha, era muito caro. Então eu vendi minha mobilete, catei a grana, fui com meu pai lá na Golpe, lá na Celso Garcia. Seu pai é músico, né, Tatu? Meu pai é músico também. Meu pai é artista de Você verdade. começou a bateria por influência dele, não? Eu acompanho meu pai desde sempre, né? Meu pai tocou com grandes nomes da música brasileira, Elba Ramalho, Dominguinhos, Oswaldinho, por aí vai, infinitos, né? Nomes. E seu pai toca que instrumento? Ele toca zabumba, triângulo, percussão, né? Em geral. E eu acompanhei muito isso daí, né? Algumas gravações, eu lembro de gravações, naquela época que era do Biombo ainda, tal, né? Na época que a galera gravava em fita de rolo ainda. Daí quando o pessoal errava, você tinha que editar cortando a fita, assim. Eu lembro disso também, né? Porque meu vô de criação, eu digo, né? Pedro Sertanejo, ele tinha a Cantagalo também, que era um selo que gravou muita gente. Os primeiros do Dominguinhos também foram gravados tudo por lá. E vários outros artistas, né? Se procurar por aí o selo Cantagalo, você vai ver que tem um segmento muito grande de artistas que começaram por este selo. Teu pai te incentivava na música, então, né? Pelo jeito. Sim, era o que mais me incentivou, né? Embora dos três Por que irmãos... você não quis tocar essa bombinha ali, mais tranquilo, tá? Era muito grande pra você. Eu comecei pela bateria, mas hoje em dia eu tenho uma paixão pela zabumba também, né? É um instrumento muito legal. Não deixa de ser percussão, né? Sim, Se não me falha a memória. sim, sim. E você sempre foi autodidata, começou essa parada, não Comecei- fez escola nenhuma, foi pra cima e... Comecei na E orelhada. a gente conhece você já há muitos anos e muito talentoso, assim, uma das coisas guarulhenses, porque Guarulhos não só temos aqui o aeroporto internacional e o programa Piripaque que presta, né? Guarulhos tem talentos maravilhosos, né, na cidade. Tem bastante. Guarulhos é um grande celeiro. E, na verdade, sempre foi, né? Eu mesmo, voltando aos anos 90... Só não tem político que presta, né? Aliás, tem um ou outro salvo, assim, mas político normalmente não é o melhor que Guarulhos oferece. Mas isso também não é só Guarulhos. É isso que eu é ia o falar. problema. Isso aí tá, infelizmente, tá alastrado de uma forma que a gente não pode ficar escolhendo. Então, voltando a falar sobre a música nos anos... Final dos A anos gente não deixou 80 de ali. terminar Não nada, né? Ele deixou, não né? conseguiu De comprar nem a bateria ainda. Não, mas a bateria rapidamente foi aquilo mesmo. Aí eu piquei a mobilete pra frente, peguei a grana e fui lá comprar. Beleza, aí faz o primeiro show, Isso. beleza. Volta aí. Isso, no agora fio da falando meada. sobre músicos, né? Que Guarulhos tem bastante músico bom, de verdade, assim. Eu também já sou tiozinho. No final dos anos 89, 88, 89, quando eu comecei a me interessar por música, assim, de querer ir atrás, assistir shows, enfim, né? Eu lembro do Chernobyl. Vá Quando pra a gente puta que eu pariu. Quando a gente queria ver show, assim, legal, a gente eu ia não ver tô- quem? Não tô xingando. Chernobyl. Vá pra puta que pariu. Não tô xingando o Tatu, não. É porque o Chernobyl ficou famoso. Ele contou a história Sim, no sim. programa piloto lá. No rock aéreo. No rock aéreo. Muito legal, Que o cara. cara falava, Chernobyl, e vocês lá de baixo, vai pra puta que eu pariu. É uma espécie de slogan. né? Isso, slogan. Então a gente gostava de ver os caras tocarem. Betão, Pozinho. Eles eram bons, né, cara? Sim, O que já- aconteceu, já Sérgio? pra O que aconteceu? época, O que aconteceu? Eu acho que eles levaram muito É a a sério, idade, né, né? cara? É a idade que vai chegando? Não, mas são grandes músicas, né? Tá aí até hoje aí, ó. Fazendo Passando, som, enganando Tá até hoje hoje. aonde? Eu não Tá vejo aí, os caras. ó. Fazendo várias. Fala aí. Tá no seu Rapaz. toba? Tá tocando no seu toba? Vamos Ó, esperar aí. spoiler! Spoiler, Olha, spoiler. já falou sobre um convidado que tá pra chegar, hein? Meu. Spoiler! Mas é isso. Então, aí você, no seu autodidatismo, você perseguiu uma carreira fantástica. Conte um pouquinho dessa... Você tinha quantos anos nessa... Você falou de 31 anos. De 16 pra 17 eu comecei a tocar, né? Assim, me aventurar. Você começou antes ou depois da punheta? Foi exatamente nessa transição. Tá vendo?
Depois que eu vi que a música era um tesão mesmo, eu falei, Aê! poxa, que legal, cara. Isso aqui veio junto, né? Veio ali. Eu fiz essa mesma pergunta para o ignorante aqui, ele achou que eu estava falando literalmente de fricção penal. E Sim. não era isso, era É sobre fricção penial. penial. Genial. E não Penal era é de isso, pênalti, não é? Ah, Não, Era penal pra é de- saber se havia tesão no que quando ele começou, né? Eu sei Sim. que é. As primeiras são as melhores, né? Não, as primeiras músicas que se Isso, faz, é shows, tô claro. falando É um disso, cara gente, calma. com a mente poluída. É, tô falando disso. Essezinho. Isso aí eu não lembro, cara. Isso aí eu não lembro mais. Sim, aí 16, 17 anos. Aí então, Na eu bateria. comecei a tocar autodidata mesmo. Eu lembro que eu pegava os discos assim, na época era vinil, né? A gente ia passando ele na mão assim, pra escutar o que fazia a bateria, né? Trum, tum, pá, tão, psh, pá. Falou, então, peraí. Prum, tum, pá, tum, psh. Pra ir, né, aprendendo entre aspas, né? Assim, vendo o movimento que eu poderia fazer pra imitar o que eu tava escutando, né? E assim foi. Mas eu me declaro um cara com muita sorte, né? Porque eu tive contato com músicos bons logo cedo. Então, Isso, essa é a minha próxima pergunta. Quais as suas referências na música e, em particular, na batera? Quais são suas personalidades? Aqueles caras que você considera os deuses, né? sim, então, nesse mesmo início de carreira, eu gosto muito do Ira, né? Nacional, eu gosto muito do Ira, assim. Eu lembro desde moleque escutando, a bateria eu gosto muito, inclusive, graças a Deus, um beijão para André Jung aí, que hoje em dia é meu parceiro aí, meu, né? Me segue nas redes aí, enfim, virou meu amigo. Inclusive, depois eu vou falar sobre o Papo de Batera, que tem também no meu canal. Então, eu gostei sempre de Ira e Rush, que é a minha maior influência, talvez, até pelo melhor baterista que já passou aqui na face da Terra, né? Neil Peart. Então são essas minhas duas referências aí que eu carrego pra vida, né? Você vai ficar quieto hoje, né? Não, Porque eu tô aqui. a brisa... Será que ele vai chorar? Eu tô contando uma história, né? Eu vou mudar o tom, porque o cara tá tão triste que eu acho que ele vai chorar com a minha história. Pode Não, fazer Tatu, um eu quero que você toque, fale toque. do X-Devotion, cara. O quê? X-Devotion. Sim. Explica aí o que é isso. O Zig É, tá... por favor. aí. Sim. O que é X-Devotion? X-Devotion Devotion. foi idealizado pela Rosana, né? É uma banda que tocava mais para o público gótico, né? Mas fazia som próprio, Fazia né? isso, fazia Ó. som autoral. E assim, já pra época, a gente tocou em grandes eventos, né? Se destacou também em São Paulo, né? Alguns produtores também fizeram contato com a gente e a música nossa foi para o exterior e tudo mais, né? É porque quando você fala assim de Chernobyl, eu devolvo para você, porque o Chernobyl a gente sempre gostava de todas as bandas novas que a gente achava legal e que a tradição autoral. Então, a X-Devotion era uma banda que a gente curtia e a gente chegou a dividir shows, foram poucos, né? Mas a gente Sim, dividiu show e vocês faziam um estilo que a gente curtia, assim, também, que era diferente, né? Poucas bandas. Guarulhos é um celeiro gigantesco de bandas, mas não teve muitas bandas que fizeram diversidade, né? De temas, de propostas e tal. E o X-Devotion foi uma. O Valtinho era do X-Devotion, era, né? Isso. A primeira formação do X-Devotion era eu, né? O Bebê na guitarra, o Walter no baixo, a Márcia no teclado e a Rosana no vocal. Puta, e esse lá que tinha duas minas, cara. Que era difícil, né? Não tinha, na época não musicista, tinha. não tinha, né? Era raro. Isso. Eu lembro de pouquíssimas, assim, que eu vi de música. Tem a nossa Rosane, Patrimônio, aqui de Guarulhos, A mas Rosane eram Banda poucas, né? Sensacional. É legal. Eram poucas. X-Devotion. Você se Devotion. considera um regueiro ou um roqueiro? Mais Cara, assim. Não, O que predomina eu na gosto, sua... não, eu gosto, conheço bastante da cultura reggae, né? Mesmo porque eu tive vários anos ali entrujado no meio dos caras e aprendi bastante, né? Eu gosto, mas minha formação é roqueiro mesmo, assim, né?
que Ô, já, Tutu, e já você- vem de antes, Você né? perguntou do reggae, você tocou na tribo de Já, não foi isso? Isso, em 2015. Eu conheci a Tribo de Já foi em 1998, né? Na turnê do disco Reggae na Estrada, que eles estavam bombados, assim, né? No Brasil. Tocando fazendo bastante nas rádios, eu lembro dessa muitos época aí. shows, nossa, demais, assim. Aí um amigo meu, o Rogério Reggae, salve Rogério Reggae. Salve, Rogério! É, ele me O que fez aconteceu com o Rogério, gente? Vamos salvar o Rogério. O que aconteceu com ele? Salve, Tá passando Rogério! por algum problema? Não. É aquele salve básico. Engraçadinho. É, ele é uma fofurita. E ele me apresentou os caras e já, logicamente, fiz a conexão mais com o Joãozinho, né, que era o baterista. E desenvolvemos uma amizade bacana. Daí depois eu acabei fazendo a produção, trabalhando coisas de road também, né? Além do que, acho que na minha vida, até hoje, o show que eu mais fui, acho que foi Tribo de Já. Já. Tatu, o que é um hold? Explica pro Zing, Hold? porque ele não Eu sabe. sei, pô, já fui holding Ah, de você, holding? vocês. Aí, holding, é. holding. Inclusive, vamos falar Não, é sobre holding, isso. Eu quero falar holding. sobre isso. Eu vou abrir o espaço para falar sobre isso. Gente, quando vocês forem escrever Rode, Hold. é Roadie. Roa, R-O-A-D-I-E. Road, né? Roadie. Porque eu vejo cada um escrever de um jeito que a gente acaba não entendendo o que é aquela função, né? Mas eu hold já fui é isso. hold. Ah, mas você que já É, foi hold. Road. O que é um hold? Roald. Então, o hold é o cara que chega antes da banda, passa todo o som, afina, liga, deixa tudo pronto. Aí depois levanta É a quase- alça, coloca é no quase artista, um o Caio, artista né? É quase toca. o Caio. Quase Isso, Caio, isso. só É o que sem Caio, maconha. exatamente, O Júnior exatamente. tem um hold que não fez Mas- direito o negócio. Não, o legal aqui. do Caio é que essa plena hora do dia, assim, ele já tá com 2 farol vermelhos ligados ali, ó. Nossa, você fala com o Caio, ele... ô, E aí, pessoal. mano? Beleza. Voltando. E aí eu já fui hold da Isso, banda... holding. Aí, Holding. então, Da continuando, Chernobyl. aí eu desenvolvi essa amizade com eles, tudo, e foi indo. Em 2015, o Joãozinho sofreu um acidente, né? Caiu numa- Joãozinho 30? Não, ele já tá com 60 já. Joãozinho Dobro. É, o Joãozinho Joãozinho é baterista é o baterista tribo. da tribo, isso caiu na escada, né? Fala a verdade, você contribuiu para essa queda. né? Deixou a casca de banana. Cara, tem uma Tem uma teoria que Não, conspiratória. tem uma história toda antes, cara, né? Que a gente tinha saído naquela época, lá era meio desandada, né? E de fato foi o final do ano e a gente fazia a festa dos batera, né? A gente reunia vários bateras. Olha, bicho, fiquei sabendo disso Vários agora, bateras. Zing. Agora, tá Nunca vendo? sou baixistas, vamos organizar nossa festa, Rebelião, pô. Que porra é rebelião. essa? Foi. Rebelião E na a cozinha. gente, se juntava pra beber mesmo. Pra beber Rebelião mesmo. na cozinha. E foi no outro, mas não foi nessa festa nada não, foi no outro dia seguinte que ele sofreu esse acidente, eu nem tava junto não, nada a ver assim, né? Mas até a festa eu lembro. Até a festa eu lembro. Você toca num assunto que é muito polêmico até hoje no meio. Primeiro assim, o que eu fiz a mesma pergunta para o integrante, o vocalista da Chernobyl, né? Ele não falou porra nenhuma, né? Não soube falar. Por que você avalia que aconteceu com o Rock? O Rock, ele andou de helicóptero, ele viajou as grandes viagens, ganhou, ocupou grandes gravadoras. Por que hoje o Rock não exerce o poder que exerceu anteriormente? Muito Poxa, uma boa pergunta, Ele acha né? que é fácil responder Eu acho que isso. não, eu vou Vocês são roqueiros, não, eu vou caralho. falar vou falar em questão de Brasil, que é onde a gente mora e é que a gente participa mais, né? Depois a gente pode abranger isso no nível mundo, né? Aqui, eu acho que deu uma fraquejada agora, porque né, além da mesmice do que aparece, as grandes bandas que fizeram mais parte do rock and roll não tem mais, né? Sei lá.
Nós somos um museu de grandes novidades, seria isso? Isso, basicamente é exatamente isso que eu quero dizer. Porque o Rock in Rio tá resgatando essa credibilidade ou dando esse devido valor ao rock. Nós temos aí, quem que veio esse ano aí? Ludmilla, O cara tá de Pablo sacanagem. Vittar, Pablo Ludmilla, Vittar. Cláudia Leite. Cláudia Leite. Não, mas aí. Ivete Sangalo, beleza. Ivete Sangalo pode fazer o que ela quiser e tocar onde ela quiser. Mas é que tem que abrir tudo um bem. parênteses, né? O Rock in Rio é uma marca, né? Ele não é necessariamente, obrigatoriamente só tocar rock, né? Ele é uma marca. Então por que Mas se eu tivesse essa marca Rock in Rio, ia ser só rock. Mas por uma, que então, o grande problema é o Isso é seguinte: é o uma rock não tá... usurpação da... Sim. Não, mas veja bem, no último, aliás, nesse próprio Rock in Rio aí, os ingressos todos que se esgotaram, cara, em primeiro lugar, foram só de atrações pop. Então, assim, é mercado, Quem que né? vai estar Sei esse lá. ano lá? Vamos recapitular para quem está nos Eu assistindo. O Iron não Maiden sei o vai line estar aí? Iron- up, então, line up, Iron não sei. Eu Maiden, sou ó. apaixonado pelo Iron Maiden. Eu acho que de rock principal é o Iron Maiden mesmo. Quem está falando? Quem está falando? Cara, não Essa sei, voz? a Você- voz da razão. a voz da A voz da razão. razão. Fala, a voz da voz. razão, a voz que clama do deserto. Aí, ó. Isso é Priscila, né? Que fala- Oi. Volta Priscila, pra cá. Para Priscila. de... Eu tô monitorando minha filha que ela tá chegando As dentista. atrações são Justin Bieber, Bom. Coldplay, Opa, Post legal. Malone, Legal. Então, Dua Lipa. Olha, São os Pô- principais. Post Tiro Malone, ó, vem, Dua ó, Lipa. cara, todos esses daí, eles venderam, assim, o único que, não dá nem pra dizer encalhou, mas o que perdurou mais tempo foi justamente da Noite do Rock. Então, assim, o roqueiro ele não tá indo, ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais saco. Cara, E aí, mercadologicamente, os caras falam, meu, não vira. Aliás, Se bem que, ó, 2019, o penúltimo Rock in Rio, o line-up era bastante roqueiro. Eu fui, inclusive, numa das noites mais rock and roll, que teve o Foo Fighters, foi o grande headline, ainda com o sonho, hein? baterista vivo, ainda com o Nossa, maravilhoso. Taylor Hawkins, que, aliás, faleceu faltando 2 ou 3 dias para tocar em São Paulo. Isso. Tocar em São Paulo, né? Em Isso, São Paulo. no Lollapalooza. Lollapalooza. você tá nervoso? Não, Zig, é por causa da perna que eu fico É, porque você balançando. tá Ele balançando. quer derrubar, ou ele quer derrubar a mesa. mesa, se quer virar água, eu já Cara, viro isso logo aqui chama cara. TDAH, déficit de atenção. Então, assim, eu não consigo tô ficar te parado. dando- Eu fico... Nós estamos te dando atenção. É, Eu tô cara, fazendo você tá- o seguinte, ó, tô tentando não encostar na bancada porque a perna não para. Que eu não... Engraçado, Ele eu tá tô- aqui. Eu não ia falar nada, né, para não ficar mal, mas já que você entrou no assunto, puta que Tatu, pariu, para, mano. Parece aqueles cachorrinhos. É, velho. O bagulho tá mexendo tudo, a água, Aí, vai ó, misturar mas minha agora foi água, o cara. Zig, aí. Então, Vai misturar aí tudo minha água. eu não entendo se eu estou muito pobre ou se as pessoas estão muito ricas. Porque você viu o valor, voz da razão, os valores do Rock in Rio, dos ingressos, cara? Quanto é? Mais de 500 pau, é, por uma Acho que é noite. Então, 600 cara. pau é o mais barato. Outra coisa que eu não sei, será que os caras que vêm fazer show aqui, eles não sabem que o valor de um salário mínimo é 1.200? Ele sabe, mas o Poladian E aí? é o Poladian ainda, É o não Poladian que é O o dono. Poladian né? sabe quanto que ele vai espetar pra... É Porque- interessante, cara, porque não é pai de família que vai assistir, não vai. A continuar nessa pegada, nesse preço, só quem vai poder assistir é o Flávio, o Carlinhos, o nome do outro lá, como é? Renan, O Renan. Só esses caras vão conseguir. quem pegou, pegou. Quem captou, captou. Mas Aliás, aí, né, compram imóveis no dinheiro vivo, então Rock in muito Rio vai legal. ser Isso aí é fichinha. montar um evento, né? Nossa. na cueca, Pô, né? fala nisso, cara, montar evento. O Tatuzinho é um cara pé quente para projetos novos, cara. Tá, né? Legal ele ser a escolha do primeiro. Eu queria que você falasse, Tatu, do primeiro. Aliás, por que esse nome, primeiro congresso de bandas cover do Brasil? E como é que foi esse evento? Se vai ter mais? O que foi esse evento e tal? Pô, esse evento aí, graças a Deus, foi maravilhoso fazer, né? Fui escolhido, graças a Deus, pelo Thiago Surfista, né, vereador aqui de Guarulhos, vocês conhecem, e pelo Luiz Etnia, que é também um organizador de eventos. Só que eles têm muito contato na parte de samba, né? Pagode, samba, assim, eles
eles têm todos os contatos. E eles queriam diversificar um pouco agora para fazer essa questão do rock, né? E daí eles, como são amigos também, me contrataram para fazer esse evento, né? Primeiro congresso de bandas cover nacional, né? Porque até então não tinha, né? Nós corremos atrás de ver. Tem algumas apresentações de tipo 3, 4 bandas, né? Agora com 11 bandas em 2 dias, a gente não havia visto ainda. Eu te perguntei só do nome, porque assim, eu fui no evento, você sabe disso. Sim. Prestigiei várias bandas. Com licença, eu sempre quis fazer isso, eu vejo no Flow, vejo nos outros canais. Eu vou até o banheiro, tá? Legal. Que legal. Só não vai, deixa o microfone aqui, tá? A gente não quer ouvir, não. Nos prive. Só... Então, enfim, tanto... Não, que assim, eu achei engraçado, cara, o nome que vocês deram, porque assim, na minha opinião, eu achei o nome sério pro evento, entendeu? Sim. Porque quando eu pensei em congresso, eu pensava assim, sei lá, em reunião, todo mundo quietinho ali, não sei o quê. E Não, o congresso... chegou a ter alguma polêmica por conta do nome ou não? Foi o uma congresso, na verdade, foi dado o nome congresso, porque não foi só apresentação. As pessoas podiam acompanhar as bandas também pela internet, né? Que estava tendo podcast. A banda se apresentava no palco e logo em seguida tinha um segundo camarim ali, tinha um backstage, e depois tinha um segundo camarim, onde era servido lá os comes e bebes para a banda, e logo após eles já faziam também uma entrevista, um podcast também lá, tal, né? Então, por essa disseminação de informação todas que foi dado o nome de congresso. Né? E, cara, pelo que eu vi, assim, você contribuiu bastante pela escolha das bandas, o contato com as bandas, e pelo que eu sei, você também faz algumas casas, assim, você participa da elaboração, da contratação dessas bandas, Isso. porque lá você tinha quase todos os contatos, né? Ou todos os contatos, enfim, do congresso. O line-up foi eu que montei, sim. Pra quem não sabe, eu não sei, eu também não divulgo muito isso, porque eu não vejo muita necessidade, mas eu sou produtor da Old Home, já faz mais de 1 ano também. Em julho fez 1 ano. Eu tenho mais de 1 aninho, um pouquinho, né? Então eu que faço também, ó. Eu que contrato as bandas lá e tal. Já tava lançando de novo. Tudo bem, não tem problema não. Eu acho que eu vou começar a fazer o mesmo. Enfim, é isso. Eu gosto também de fazer essa parte. Eu já tenho bastante contato no meio, né? Eu já venho de um bom tempo fazendo isso, tá dando certo, cara. E você, inclusive, continuando, nós já estamos pensando no segundo congresso, sim. A ideia é fazer mais ou menos nos mesmos moldes? Isso. Vocês fizeram primeiro? O mesmo esquema, né? Com entrevista, entrevista, né? Podcast e tal. A gente só tá pensando agora em mudar o lugar, né? E algumas bandas, claro, né? Pra dar lugar a outras, enfim. Dar uma variada ali, né? Pegar o voto popular aí, mais ou menos, para saber quem que fica e quem que podemos trazer, né? Mas a ideia é essa mesma ideia de fazer 2 dias de banda e, se eu não me engano, se tudo der certo, para dezembro já rola o segundo congresso. Então, só para situar... No Bosque Maia. Porra, que louco. Para você que tá ouvindo aí, tá acompanhando com a gente, esse congresso, então, reuniu uma seleção das melhores bandas cover aí do cenário brasileiro, de bandas nacionais, bandas gringas, etc. Lá no Secap, show de 2 dias, né? Sábado e domingo. Isso. Teve sorteio de brindes lá, enfim, o pessoal pode acompanhar o podcast, como ele falou, né? Com as entrevistas e tal. E, inclusive, Tatu, você já linkando com um projeto que é mais recente seu, que é o Bon Jovi Cover, né? O Crossroad Bon Jovi Cover, é isso, né? Então, pra você ver que Deus é tão bom que a gente já vinha ensaiando, né? Esse tributo Bon Jovi, que é o tributo Crossroad, chama, né? Que é lá dos anos 90, né? O Marcelo, que é o cabeça, e o Luiz Viper, que já vem de bom tempo. Aliás, Luiz Viper é outro cara que tem história nesse Brasil. Ele deve ter uns 130 anos, mais ou menos, deve ter uns 100 de carreira. 132. O Luizão é interessante, cara. Deixar até um abraço para ele aqui, porque, voltando um pouco lá nos anos 90, quando eu falei que tocava ali e tal, mas não era sério, vamos dizer assim, depois de ter passado pelo Ex Devotion, que na mesma época ali,
o Luiz Viper foi quem me achou, né? Levou o meu talento, vamos dizer assim, para os palcos profissionais, para ganhar grana, para fazer festa. Começamos a tocar no Poli, né? No Poli eu entrei lá em, se eu não me engano, 96. Aí fiquei de 96 a 2001. Poli, primeiro shopping aqui de Guarulhos, Isso, o Poli cara. aqui tinha o Happy Hour. Que é aqui pertinho da gente tá. Nós não podemos revelar É. aqui o local, porque os meninos são muito bonitos, eles vão É. ser assediados e tal. Não sei agora, eu fiquei em dúvida entre os dois. Mas Em nós quem eu bato estamos- primeiro. Nós estamos aqui pertinho, aqui no centro de Guarulhos. Poli Shop foi o Isso. primeiro empreendimento desse tipo na cidade, né? Sim, E aí naquela ele época. tinha um boliche 24 horas, cara. Você Isso. consegue imaginar isso? Isso. Tinha restaurante ali 24 horas ali Cinema, embaixo. pô, terceiro. Lá- A gente tocava do lado do do ladinho cinema. do cinema. Tinham 2 salas de cinema ali. Isso. E a opção de entretenimento, que era som ao vivo, eu não lembro exatamente quais os dias. Cara, curiosamente, o Poli foi talvez o local de som ao vivo em Guarulhos que eu menos frequentei. E eu não conseguia lembrar o porquê, mas é porque na época eu também tocava muito na noite. Então, e no Cruzava. Poli eu pelo menos não me lembro. Ou se eu toquei ali, foi uma vez ou outra, uma canja, alguma coisa. Eu não me lembro de ter tocado no Poli. Apagou da minha mente. Assim. Não, tocamos lá, eu toquei 5 Eu anos. lembro que você seguidos, tocou pô. muito tempo lá, o Luizão, o Pardal. A Daniê, o Alex, a Liaga, né? Essa galera toda passou por lá. O Eloy também, né? O Eloy Pietá? Temos um Não. convidado. Ah, não, você é apresentador, né? Desculpa Eu aí. sou comandante dessa Eloy aeronave. Pietá me agrada, mas não é da música. Não é da música, né? Ele toca outros instrumentos. Isso. Você conheceu o Zig? Você, no- a no- época no do Poli, do ali, Happy né? Hour, que tinha lá em Lá em cima, cima? lá. Do Poli Tinha o Shopping? cinema, Conheci. Tinha as bandas que tocavam lá, tinha pista Aliás, de boliche cara, embaixo. o que eu lembro bastante do boliche é que ali era um point que muito músico ia ali, né? Fora a Sim, galera, sim. tudo mais, porque o músico tocava na noite, queria comer alguma coisa, Ia pra lá. o local que estava aberto era era o pico ali, que a né? gente se encontrava. Mas antigamente, Zig, na nossa época, era aquela padoquinha do lado da Padre Celestino ali, mas não era 24 horas. É o E Greguinho. tinha a padaria Barão. A padaria, não, o Greguinho depois. a padaria Barão já é dos anos 2000 Ó, Barão. mas a gente Não, ia lá não, mas pra... naquela anterior, lá na década de 80, 90, eles Ah, eram. tá. Eles abriam. Era pra lá que a gente ia. Depois do. Aí o Poli virou uma referência mais popzinha, porque tinha um boliche. Isso. Eram 4 pistinhas, esse negócio bem simplesinho, mas era muito legal, Era era divertido, agradável, né? Pra quem não tá Sim. entendendo porra nenhuma, eles estão falando de Guarulhos. Guarulhos é região metropolitana. Você que tá. O cara tá no Japão e vocês falando do Poli Shopping. É, Pois é, mas É, vem, não, vem mas pra a gente- cá, a meu. gente- Vem pra cá. Vem conhecer. inclusive o Poli ainda tem, só não tem toda essa modernidade de eu pista de provavelmente não boliche, vou- tudo que já Vocês, ficou pra trás. vocês estão prestando atenção no nível, né? No nível da conversa. Eu tô jogando pra Rock in Rio, aí eu saio pra mijar, aí volta o Poli Shopping, cara. Só falta eles dizerem. Eu fui sequestrado, né, naquele período. Eu estava no shopping, no Poli Shopping, aí fui abordado por 2 indivíduos e fui levado até, já que tá falando de Guarulhos, fui levado Que legal, cara. É legal, né? Muita experiência, Fui né? levado até a Liquigás, lá beirando a Dutra. Sei. E o cara pegou, assim, uns ladrões muito pé de chinelo, né? Uns caras muito sem como eu posso dizer... Sem noção. Sem noção. Sem caráter. Ladrões sem caráter. Te roubaram? Chegaram a te Não, roubar? eles me sequestraram, puseram lá uma arma aqui do lado. Vamos. Mas você tava no Poli? Eu estava, eles conseguiram me pegar dentro do Poli. Aí me levaram até lá perto da Dutra e foi quando eles mandaram tirar a jaqueta, estava um tempo de frio, me lembra como se fosse hoje. Tira a jaqueta, tirei, tira a blusa, tirei, tira o sapato, tirei. Eu sei que pegou meu óculos, jogou no meio da Dutra, né? E eu falei, que porra de ladrão são vocês, cara? Aí não Levaram tudo. Levaram tudo. Aí Tá bom. não tem coisa que não possa piorar, né? Ele falou assim, eu tava só de cueca. O que ele falou? O seu Toba. Ou você dá o toba ou você morre. Aí você morreu. Não, pô, senão não estaria aqui. Aí ele falou assim, tire a cueca. Queria ver meu toba.
Meu Deus! Não, mas não era. Brincadeiras à parte, ele só mandou um deles, né? Um que tava com a faca, o outro com revólver. Aí o cara falou assim: tire a cueca que eu quero ver seu toba. Não, aí ele falou só: tire a cueca. Aí eu falei assim: não vou tirar. Não vou tirar. Ô, irmão, já tô nessa situação, Já você tô ainda vou nessa deixar... história. Que porra de bandido é você? Quer me deixar de que Adão quer- aqui você- mesmo? Você quer me ver peladinho, filhinho? É. E o cara, vamos matar esse cara, vamos matar esse cara. Ele falou assim: não, deixa ele e o toba dele em paz. E aí os caras foram embora. Você lembrou, me fez lembrar, eu estou traumatizado agora, depois de Caramba! 40 anos. Fala... Depois, vocês falando de Polishop. Os caras te assaltaram, levaram minha roupa, mano. Não, e aí a Porsche, levaram o celular, um BCPzão, lembra do BCP? Ah, tijolão. Tijolão. E essa é a experiência que eu tenho do Polishop. Então, por favor, Pô, vamos mudar de então assunto. vai, vamos mudar de né? assunto. Então, mas eu o Poli foi muito legal. Não. A época Foi legal pra maravilhosa. você. Eu quero saber outra, Tatu. Um outro projeto que você teve que chamava o Toca do Tatu. Ah, Toca do Tatu, legal, pô, bem lembrado. Toca do Tatu eu comecei a fazer em 2017 para 2018, que foi um período que eu tava me organizando pessoalmente, né? Que eu passei por um período difícil, né? Eu separei da mãe do meu filho, enfim, e daí caí feio assim, né? Nas droguitas, pode droguitas e bebidas. Nós nos drogávamos juntos. A gente se Isso, encontrou- exatamente, exatamente. E daí, de 2017 para 2018, eu comecei a fazer o programa Toca do Tatu, a convite da Viviane, que é uma amiga minha lá do Inocop. Ela mora perto de casa, eu sou do Presidente Dutra, né? E ela, poxa, eu tô precisando de alguém. Eu até indiquei um amigo meu para fazer, mas ela fez a entrevista com ele e falou: não, mas não é isso que eu quero. Não sei. Falei: não conheço mais ninguém. Ela falou: por que não faz você? Aí eu, dei o start, né, cara? Eu falei: olha, pode ser que isso venha me ajudar, né? E de fato assumi o compromisso com ela de fazer o programa, música, tudo de bom, né? Mas o que era o Toca O Toca do Tatu era um programa que tocava metade do programa, 1 hora rock e 1 hora reggae. Era programa de rádio, né? Web rádio. E depois de 1 ano e pouquinho, eu passei a fazer uma live. Esse programa virou uma live na Rádio Black Sampa, né? Que daí já Black Sampa. na Black Sampa, que já aí já era uma live, né? Com E era tipo transmitido TV, era transmitido ao vivo. pelo Isso. Facebook também, Pelo não era? Facebook, exatamente. E YouTube. E aí eu comecei a fazer o programa tal, aí também, pelo mesmo esquema de conhecer várias bandas, tudo, eu comecei a fazer ao vivo, levando as bandas lá. Eu fazia entrevista, eles apresentavam os trabalhos, né, das bandas autorais, as covers, enfim. Isso aí era visto na semana lá, o que ia, o que eu convidava e tal. E foi um período muito bacana, cara. E aí me ajudou, de fato, a distrair a mente aí e abrir caminhos, né? Porque através disso eu conheci muita gente, né? E dei oportunidade para outras pessoas também, né? Que é importante, né? Não adianta você só fazer o seu trabalho e não poder ajudar alguém, de qualquer forma que seja apresentando trabalho, seja carregando um instrumento, seja dando um like. Inclusive, o pessoal de hoje, né, para dar um like, para compartilhar uma publicação sua de trabalho é difícil, mas se você fizer um postzinho de fofoca, de me machuquei, ou fui roubado, não sei o que. Fui roubado. Ai, Você vai ver 400 que a audiência vai subir durante essa Mas- minha narrativa aí. Eu não entendo isso porque, né, as pessoas não ajudam muito. Mas é isso, então o programa foi muito legal de fazer. Aí depois vou te contar o final agora, porque o final, o programa era de segunda-feira e eu comecei a tocar com o Roberto Seixas, né, que era o cover do Raul Seixas e tal. Eu ia te perguntar. Então. E aí a gente fazia bastante show, né? Ele fazia bastante show. E geralmente fazia de sábado, domingo ali. Então chegava na segunda-feira eu tava meio cansadão assim já. E antigamente a segunda-feira era pra eu descansar mesmo, assim, né? Era o dia de não fazer nada. Daí misturou essas atividades de estar tocando e a rádio. Embora não pareça, pra quem, né, não sabe disso, pra você fazer um programa de 2 horas, você gasta 5. Sim. Você montar para você editar, para você masterizar as músicas no volume e tal, ver uma pauta bacana, ver o que combina, né? O tipo de música ali e tal. Então,
é um trabalho, não dá pra você chegar na hora e falar, vamos aí fazer. Não é. Pelo menos eu não consigo, pode ser alguém que Eu tenha... era seu ouvinte, você lembra? Eu sempre mandava Sim, recado lá, sim. ele sempre tocava os Chernobyl, tocava pedidos, Vitrola. isso, Vitrola Mágica, exatamente. Então, talvez se eu tivesse chegado num nível de profissional, né, de excelência, talvez eu fizesse isso, mas na época eu não era profissional, era amador e assim, então não tinha muita experiência, então eu tinha que preparar bastante antes. Aí começou a atrapalhar os horários mesmo. Aí eu acabei que parei com o programa. Mas eu sinto falta mesmo. Ô, Tatu, você falou do Roberto Seixas, cara, e aí conta como é que foi essa pegada aí, que você começou a fazer show com ele antes da pandemia, né? E aí teve Foi uma antes da situação pandemia, aí, foi fala um pouco no sobre ano isso de aí. 2019 que eu comecei a tocar com ele. Aí foi indicação de alguém, cara. Eu não sei agora quem que indicou. E eu Não vou lembro te que logo lembrar que agora. você entrou, meu, começou a ter... Ele fazia muito show, né? Fazia muito interior, fazia bastante show. Mano. Eu sei que eu tô um dia lá, cara, num dia de manhã. Inclusive era um dia que eu tinha levantado. Você vê, a gente vida de músico sabe que levanta tarde, né? Você não tenho vergonha de falar que não levanta tarde mesmo. Vive com o tempo trocado e é muito. Dorme tarde e levanta tarde, exatamente. É um outro ritmo. E esse dia, por acaso, cara, eu havia levantado cedo. Tipo umas 7h30 da manhã, 8 horas, assim, era bem cedo. E aí eu liguei o computador e tal, e daqui a pouco eu tô navegando lá, tum. Aí bateu lá. Roberto Seixas e tal, né, mano? Eu olhei aquela mensagem. Olhei de novo. Falei, caramba, Roberto Seixas me chamando. Que style, né, mano? Eu falei, até vou tomar café primeiro, vou fumar meu cigarrinho, depois eu vejo o que é. Porque eu já falei, nossa, só falta ele ser ele me chamando pra tocar com ele. Pensei comigo. Daí fui lá, pá, tomei um cafezinho e tal, e falei, puta, agora eu vou abrir essa mensagem. Aí, cliquei lá no Messenger do Facebook, e de fato era ele. Pô, eu queria conversar com você e tal, sobre como tá seu tempo e tal, você tem agenda. Eu falei, eu tenho algumas coisas pra frente aí, mas a gente vai se adaptando e tal. Falei, então tá, você manja de Raul? Eu falei, eu manjo de Raul, conheço. Falei, então passa o que você já sabe aí. Aí eu mandei uma playlist com 30 músicas. Ele falou, isso aqui já dá pra fazer a primeira meia hora. Cara, porque ele tocava muita música, muita música. Se eu não me engano, na discografia do Raul é perto de 250 músicas, né? Então, dessa pelo menos a metade ele fazia, com certeza. O conhecimento vasto dele, né? Tá, E o engraçado, o mais engraçado de tudo de ter trabalhado com ele, duas coisas eu vou falar, querendo mandar até um beijo pra Márcia Rani aqui. Salve. Você ficou constrangido, né? Não manda mais salve. É porque é mulher, né? Mulher a gente já trata com mais carinho. Um beijo pra Márcia Rania, que é a filha que ele tá dele. me zoando, né? porque você falou do salve, eu falei, aconteceu alguma coisa com ele. É que o Zig, assim, nós fizemos uma piloto, você ficou muito sério, aí eu vou brincar, pode... Não, mas aqui eles falaram que podia brincar, por isso nós estamos Não, tô falando, aí eu fui brincar e ele me encheu o saco. Vamos brincar. Então, daí tem duas coisas muito interessantes para falar do Roberto Seixas. Foi um grande aprendizado, de fato, né? A gente acha que sempre sabe, mas sempre tem gente que sabe mais, né? Tem mais experiência. Por isso que hoje em dia, com o passar dos anos, a gente vê a vida de uma forma diferente, né? Melhor baterista não tem, são coisas de funções diferentes, depende do que você olha, o ponto que você olha. Lógico que eu tenho uma carreira, graças a Deus, respeitável. Eu conheço mais de metade do Brasil, né? Enfim, tocando, fazendo show, enfim. E as duas coisas interessantes do Roberto Seixas é que, a primeira, por eles virem dos anos 80 lá, 70 e tal, né? Ele carregava uma coisa muito engraçada. Ele, antes da gente tocar, subir no palco, ele chamava um por um. Chamaram tal. Ele ia lá, pagava o cachê antes de subir no palco. Eu nunca mais tinha visto isso. Que bacana. Né? As pessoas sempre, semana que vem, 5 dias para receber. Antigamente, o que ele falou era raro.
Antigamente tinha muito você acabar de tocar e receber, e agora nem isso tem mais, Não, cara. agora O que é tem assim, você toca e recebe algum dia. Ou não na recebe, quarta-feira. Eu não entendo isso, né? Mas, enfim. Eles o dono Me dá de seu Pix. Não, aí. eles É alegam isso. que, porque O cartão eu cai preciso pra fazer mim, o não fluxo sei de o quê. caixa, não entrou dinheiro, tal, não sei. Mas tem Pix, né? Enfim. Mas Eu não vamos lá. entendo, cara. A Diga aí. gente se faz de bobo Aliás, pra não dar antes de problema, você né? continuar, até, cara, eu acho que esse tipo de atitude igual eu não sabia disso aí. Mas assim, meu, ele fazia com que o músico já entrasse na pegada, né, cara? Porque, É mano, bem diferente, respeito, cara. né? Exatamente você isso. entra É pô, com mais respeito, né? tesão, Isso, né, cara? exatamente, exatamente. E assim, Não é por causa do dinheiro, não é você fala assim, ah, não. Ah, então você toca melhor porque você recebeu uma grana? Não. Não, porque você recebeu o reconhecimento, cara, Isso. é diferente. Exatamente Né? isso, Foda. continuando. Quando ele fazia o pagamento e tal, ele sempre, pô, um bom show aí, ó, vamos, sabe? Tinha aquela vibe mesmo do incentivo, ó, vamos chegar, vamos quebrar tudo e tal. Então é diferente, cara. É diferente esse tratamento. E a segunda curiosidade sobre o Roberto é que ele não tem a playlist. Nunca teve playlist. Ele ia chamando. Não, ele tá cantando aqui. Metamorfose. Maçã. Meu, então você tinha Cara, que tinha que estar. ser bom, né? Meu, O exatamente. Você tinha músico que estar tinha que- pronto, Tinha cara. que lembrar qual era a Você música. tinha que estar né? pronto. Não tem essa. Porque Sabe? eu tava. Aliás, grandes camaradas meus, mas eu não vou dar nome, mas que tem uns caras e é engraçado que é geralmente baterista. Tal música. Quem começa essa daí? Tá me zoando. É o, guitar... Tá me é o zoando. guitarrista? Ô, mano, não tem nada pontiaguda aqui perto, uma caneta. Não Ele tá pode. me zoando, cara. Ele tá me zoando. Não, você é um dos que menos acontece isso. Aliás, eu tenho uma curiosidade sobre você, que eu te falei num dos últimos shows nossos aí. Você já tirou aquelas 3 do Barão que eu sempre embaço? Ele fala, eu vou fazer outra. Eu tenho Não, que sempre perguntar Mas pra ele. isso aconteceu no último show de você, porque fazia um tempo que a gente não tava tocando também. Então tá desculpado. Mas você tem o mérito. Tem uma música da Legião Urbana que chama Faroeste Caboclo. A Nossa, Voz é da 1h30, Razão não vai né? colocar, porque senão dá metade do programa. É uma hora e meia Mas tem de uma música. passagem uma dessa novela. música que todos os bateristas que eu já toquei, que a bateria não para naquele momento, e os caras param, bicho. E eles me quebram as pernas, porque o baixo e a guitarra vem comendo, e o cara para, meu, a gente fica no vazio. E era engraçado, porque assim, quando eu tocava com determinadas pessoas, eu fazia um gesto pra pessoa, tipo assim, que ela, pra não parar, entendeu? Tipo, segue, e os caras, pam, parava. E aí nós fomos tocar a primeira vez, que foi recente, há um mês atrás, e chegou nesse momento, né? E eu fiquei assim na minha, né? Falei, pô, nunca toquei essa música, eu não vou dar sinal pra ele. Eu vou ver se ele... E ele continuou como é o correto. E aí quando acabou a música, eu falei, caralho, tá a tua primeira vez verdade. que Ele eu veio toquei falar, essa "Putz." música com um baterista que tocou certo essa parte, cara. E o É Raul? interessante. Ah, não, mas então, aí voltando, a gente tava falando sobre o negócio do cara chamar pelo nome, né? Então, se Isso. você não tiver ligado, então aí. E ainda, além do mais, com o repertório dele, que era gigante, como você muito. falou. Não, eu tive de estudar, é eu estudei complicado. estudei bastante, cara. Estudei bastante, assim. E ele tá nativo hoje? Não, ele faleceu ano Faleceu? passado, em julho, né? Infelizmente. Covid? Ele ficou sabendo daquela doencinha que eu não gosto nem de falar o nome. Teve uma doença aquele treco estranho no estômago e acho que em questão de 6 meses ele ficou sabendo e já, Ô, Tatu, e já partiu. Não, teve uma coisa dele não tá que mais você entre me a gente. contou também, que eu achei, assim, fantástico, que foi o lance das cestas básicas, né? Na pandemia, né? Sim, sim. Ele ajudou a banda. Olha que diferença, cara, de música. Eles É. pararam de fazer show Isso mesmo. e aí ele... Ainda Ele ajudou a banda. Uma curiosidade cesta sobre- básica, tudo. Uma curiosidade sobre Raul Seixas, agora Raul mesmo, Sim. eu tive um encontro com o Raul, foi muito Poxa, interessante. que massa. Você bebeu muito. Não, Raul! Encontro com Raul! não, eu trabalhei na FEBEM durante muitos anos, e aí eu organizava, sempre na área de cultura e entretenimento, inclusive Poder Oculto fez Fui um show tocar lá, lá, dentro lá da FEBEM. dentro do... Olha, né, que legal, cara. Essa Tocamos experiência eu não tive na ainda. década de 80, né? É, por aí. Ou 90, não sei. Acho que é 80 Tocamos pra lá 90. dentro, cara. É uma experiência, assim, inimaginável, velho. Mas E uma hora a gente numa conta. dessas ações que nós fizemos,
Ele paralisou, ele ficou... Não, ó, interessante. Eu pedir pro Júnior. Não, sabe, agora eu vou Acho que ele falar. travou o negócio. Não, eu vou falar. Sabe o que eu tava. Foi bom até você falar. Sabe o que eu tava imaginando? Eu tava vendo a cena já, tipo o clipe do Metallica lá e tal. Aí na cadeia, Eu tava pode me crer. imaginando no palco, a galera toda lá e tal. Pô, deu vontade de fazer uma apresentação dessa. Pô. Deu uma brisada. sensacional. É, sensacional. Porque esse Paralisou clipe que ele mesmo. tá falando, que o Metallica gravou tocou uma música para um clipe dentro de um presídio. Isso. Fizeram dentro de um presídio, pegaram as autorizações e fizeram lá dentro. Aí uma das... Caralho, você inventou isso, Zig. É, Porra, o Metallica te copiou, velho. copiou, vou pedir direitos autorais. né? Mesmo, né? Pô. Puta que E aí, pariu. eu numa dessas excursões, essas atividades que a gente fazia, eu trabalhava no departamento lá de eventos, eu levei as crianças pro Butantan, pro Instituto Butantan, organizamos uma excursão para lá, e na época eu fumava cigarro, aí eu pedi pro motorista parar numa padoca. Falei assim, para aí que eu sabia. Para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer, né? Esta noite comerei tua alma. Né? Aliás, estamos sendo processados por conta dessa brincadeira. Gente, eu esqueci o nome do filme, porque no último episódio do Piripaque Podcast, eu nominei a película do Zé do Caixão como Esta Noite Comerei Tua Alma. E não é. E não é. Essa noite encarnarei no teu cadáver. Pois é. É a mesma coisa, não quer dizer a mesma coisa. Aí eu psicografei aqui hoje no E começo do agora programa. estamos sendo atacados pelo pessoal, né? Zé do Caixão Niano. Porque eu errei. Desculpa, eu peço aqui meu perdão, peço perdão por esse erro. Mas eu estava, então, indo com as crianças para o Butantan e pedi para parar para comprar na última padaria E aí, que como tinha. bom exemplo, você falou, crianças, eu estou indo Crianças, comprar cigarros. Mas eles fumavam mais do que eu. Eu não dava cigarro para eles, mas eles Aí os fumavam. molecados, não precisa não, tio, já Tio, tem aqui. É que o cigarro deles é muito ruim, cara. Aquele Estranho. quente, hoje seria o que esses Acho que o quente é o free, né? Não sei. Mudou tudo agora era também. muito ruim o cigarro deles. E aí eu fumava Calton, né? Raro prazer. Pô, Raro prazer. raro prazer. Ainda existe esse cigarro? Não, acho que é do Rio, É, né? agora dá um Do rio isso aí. É, do Rio. Dá um rio do Eu já parei de fumar já faz muito tempo. É mesmo. Fazer pô. sexo há algum tempo. Tá. E usar drogas muito tempo. É. Então, mas aí eu fumava cigarro e eu pedi pro cara parar quando isso eram 8, antes das 8 da manhã, eu dou de cara com quem na padaria tomando cerveja. O marido da Raul Barbie. Seixas. É mesmo, Ah, cara. Pô, e você naquela situação de ter que ir embora, E ter que ir cara. embora, aí eu fui, Poxa, peguei o carro, o ônibus parou num lugar que nem dava. Aí você falou pra ele, e aí, maluco, beleza? Falei, e aí, maluco, beleza? Não, aí eu perguntei, cara, é você mesmo? Ele falou, você é o Raul mesmo? Ele falou assim, é como me chamam. É como me chamam. E eu Já tava do jeito, né? Já tava do jeito. Cara, e eu fiquei muito... E era ele mesmo, porque tinha muitos malucos belezas que andavam com ele, né? Mas eu pedi a identidade, comprovei, pedi teste de Você é DNA. chato pra caralho. Mas continuando. Então, o Tatu Batera é criança. Ele batia com as... brincava com as... Não me lembro baquetas. não, Olha, muito você assim tá não. muito pornô, cara. Você viu isso? Ele já ia falar, falei não, qualquer tá, coisa, eu falei nada. Você brincava com as baquetas? Eu acho que não, já quando eu pensei em tocar, já Como fui era a história do Tatu? Criança? Não, eu não me lembro muito Você não se Eu só- lembra da não. sua infância? de instrumento, assim, não, né? Eu tive só as brincadeiras. Eu morei no Secap, então eu lembro muito da gente estar correndo lá por baixo, né? Que era muito grande lá, enfim. Os parquinhos que tinha um parquinho lá do outro lado, em frente ao Rio Grande do Sul. Eu me lembro muito do Bosque Maia mesmo. Bosque Maia é uma coisa muito antiga. Nós nadamos no Bosque Maia. É, então, Você é uma coisa acha? muito Não antiga. sei. Lá do Bosque Maia eu foi lembro. da época do pedalinho no Bosque Maia.
Muita gente não sabia que ali... Isso. Na verdade, vocês lembram como é que a gente chamava o Bosque Maia? Não era Bosque Maia, era Matão. Matão. Pelo Ah, menos no não. nosso bairro a gente chamava de Matão. Vamos no Não, Matão. nossa é Vamos do no Matão. Bosque Maia mesmo. É que vocês são uma geração um pouco mais nova que a gente era Matão. É, Não tinha nada, lá tinha só Mas mato. mês que vem mato. agora é meu aniversário, hein? Eu vou fazer propaganda Vamos, já. vamos comemorar no Matão. Vamos esperar o seu Toba primeiro. Eu não Seu entendi Toba, a relação do seu- Matão, seu Bosque Maia com Toba- aniversário, mas tudo bem. Aliás, eu quero deixar 5 minutos para terminar? Para 1 hora. Caramba, Não, foi ih, rápido, hein? Caramba. Hein? E aí nós brincávamos no Matão, acampávamos no Matão. Só para esclarecer o pessoal, estou muito preocupado, porque esse é um programa de pauta nacional, internacional. Daqui a pouco nós vamos querer saber do nobre Edil sobre questões mais sérias, como política, como posicionamento político diante de uma situação aí que nós temos de eleição. E aí nós vamos bater mais papo sobre isso. Legal. Tá bom? Tá então, bom. aproveitando para esclarecer que estes primeiros programas nós primamos por fazer um programa de qualidade. Vocês viram o primeiro episódio, muito bacana. Parabéns a toda a equipe, ao Júnior. Muito obrigado, né? muito obrigado. A toda a galera aqui. Não deu nem pra mim mesmo, que eu cheguei aqui, não deu nem 2 horas de espera pra começar o programa, foi bem tranquilo. Como é o nome da produtora? Rim. Da RIM. Parabéns a todos da RIM. E nós estamos trazendo o pessoal local, mas que tenha uma repercussão nacional e internacional, até para que vocês nos conheçam um pouco mais. Estamos aqui direto do Aeroporto Internacional, é um projeto arrojado que pretende, temos várias novidades, não podemos ainda citar, mas é um projeto bastante arrojado nesta cidade por onde todo mundo passa. Eu quero agora voltar a um assunto que nós já abordamos anteriormente e que eu acho importante falar. Nós estamos construindo uma grande audiência, graças a Deus. O primeiro episódio do Piripaque Podcast na Ponte Aérea foi um sucesso. Esse com certeza não será diferente. E nós vamos falar de um assunto que é muito polêmico, mas que é necessário. Sobre a questão, você está falando da sua incursão no mundo artístico, Isso. musical, você teve experiências com a tribo de já liderou grupos, enfim. Por que as drogas estão tão presentes no mundo artístico? É uma coisa que parece que não se dissocia. Como que você avalia essa questão? Alguns se perdem nisso, ainda mais E eu quero também aproveitar para tirar essa dúvida sobre o reggae. Normalmente está, por vezes, associado à maconha, ao consumo de droga. É verdade, o reggae, por ter o maior membro aí como idealizador, um dos idealizadores do reggae, como Bob Marley, né? O pessoal, de fato, consome a maconha como parte da religião, né? Do rastafarismo ali e tal. Tem tudo Faz a ver. parte dessa Isso. liturgia. É uma né? tradição, né? Vamos dizer assim. Então, no reggae é usado bastante maconha mesmo, verdade. O que esse segmento, eu agora estou com a esposa que está muito envolvida com a questão. Com as drogas? A única droga que ela consome sou eu. Se ela já é. Mas assim, ela está no Ho'oponopono e na lei da atração, e a gente percebe que há uma liturgia em cada segmento, eles usam muito mantras e tal. Isso. O reggae, o que fundamenta o consumo de drogas é essa transcendência que o reggae propõe, essa religião. Acho que é mais na questão de abrir a mente mesmo, né? E trazer a paz, né? Para isso que é usado, para você entrar em conexão assim, com a paz e tal, né? A música Good Vibes. Good pra vibes caramba, né? e tal, para você sentir o som, todo esse despertar de consciência. isso, né? de consciência, exatamente. Mas isso tem um preço, né? A maconha hoje tá custando... Pô, tô tentando elevar o nível da discussão aqui, o cara...
Mas Tô assim, zoando. Vamos lá. Tatu, Ele está dizendo o preço, né? Que é o que você paga com a sua saúde, enfim, né? Sim, Com o sim. problema que pode trazer para o pessoal, para o profissional, enfim. você Claro. teve uma experiência, A gente voltando a falar sobre esse assunto lá, a experiência com drogas minha começou lá na primeira banda, inclusive. Inclusive, dois que faziam parte da banda já não estão mais conosco, né? O Ender e o Cacau já partiram desse mundo, mas as minhas primeiras experiências foi com essa galera toda aí. e começou como? Mano, Com uma começou curiosidade? como curiosidade mesmo, né? Ou para dar A mais galera, não, a energia? galera, não sei, eu entrei meio de gaiato, assim, eu não consegui me achar, na verdade. Eu só fiquei uns 20 anos nisso, mas eu não consegui me Caramba! achar. Eu passei por isso, foi brevemente, 20 anos, assim. Não, a maconha ainda é leve, e creio eu que não causa tantos danos quanto outras drogas mais fortes. O álcool mesmo, né? Já fui alcoólatra, né, cara? A ponto de tomar pinga pra almoçar. Sabe aquela desculpa? Não, pô, tomar uma só pra abrir o Só para apetite. relaxar. E foi por aí que eu me liguei que tava errado, né, cara? Você não precisa beber pinga pra comer, né? Pra almoçar, sei lá. E peguei fundo com cocaína também. Peguei ele pesado aí, né? Lá pra 2015, 16, 17 foi o auge, assim, né? Meu auge de usuário, assim. Me perdi mesmo. Né? Eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de tocar, de cumprir meus compromissos. Isso eu não tive problema com isso. Porém, logo depois dos shows aí e tal, a gente sempre se perdia. Agora, a gente, Bem chato. normalmente esse tema é abordado e as pessoas são hipócritas em dizer, às vezes os colegas, eu também já tive experiências com drogas, não tenho vergonha em dizer, Sim, nem eu. não quero voltar a isso. Foi um período da minha vida né, que passou. Hoje eu né, estou sem usar drogas, só o Zinho que eu consumo, assim, as ideias dele, porque é meu sobrinho também, além de colega de trabalho, então, mas há pelo menos 20 anos que eu estou limpo, como se Sim. diz, né? Você acredita que, tendo passado por essas experiências, quais a hipocrisia no sentido, retomando o raciocínio, de que a droga não é prazerosa? Isso é mentira. A Não, droga é muito prazerosa. exatamente. E por isso que a gente fica tanto tempo pedalando nisso, né? Mas fazendo essa reflexão, você avalia quais são os pontos positivos e e o preço que se paga é ruim porque, só para quem está em casa aí que hoje são milhares de Sim. famílias que passam por isso. O que você tem a dizer sobre essa experiência e por que você resolveu sair? Acho que a parte boa da droga, eu acho que é só essa questão de física mesmo que você tem, de euforia, né? De você estar no meio dos outros ali e tal. Durante esse momento de uso que você tá ali, é legal, bacana, massa. Mas depois disso, quando você chega em casa e vai dormir no outro dia, quando dorme, né? Quando dorme, porque os seus horários são totalmente trocados, né? O uso da cocaína faz você virar noites e noites acordado, né? Enfim, então é só isso, porque depois traz uma depressão. Isso é comprovado, né? Eu tive depressão, né? No ano de 2017 ali, eu passei um período muito difícil. Você chegou a pensar em se matar? Sim, não tenho vergonha de falar isso. Já comentei isso algumas vezes. Já sabia onde e quando. Talvez se eu não tivesse filho hoje, né? Que eu tenho um beijão pro Caruan aí, o Caruan, figuraça. Caruan, Quantos anos o tá Caruan? com 12 anos o Caruan. Um beijão pra Maravilha. ele. Beijão, Caruan, para você também. Gente Pai boa, maravilhoso. Conheço também. gente Figuraça. boa. Acompanha nos shows Baterista aí. também, não? Todo mundo. Agora vai começar a fazer aula de bateria e tudo mais. Mas A voltando, que eu última acho- que ele fez, rapidão, Caruan, a gente foi ensaiar, e aí o Tatu deixou um cartão, Putz, cartão de débito para ele comprar um sorvete. Ele Lembra essa parada? Aí ele foi, voltou e falou, eu não consegui pagar não, Tatu. Não, mas
você digitou assim e tal. Ele O cara falou, até babou, puta, velho. assim e tal. Mas você digitou 3 vezes e bloqueou meu cartão? Não. Não. Não, eu só Tinha digitei uma. bloqueado. E tinha Tinha bloqueado. Bloqueado o cartão, é verdade. Todos nós temos os nossos motivos, né? Sim. Nossas motivações. O Cauã. Caruan. Caruan. É diferente. O Caruan foi a Caruan minha. foi a sua. Sim, sim. O meu Porque eu foi não o queria que Anderson, o ele Ian, continuasse. Continuasse vendo aquilo. Era uma vida pesada, né? Dói na consciência, né? Quando você tá sobre efeito, você vê o seu filho. Com certeza bate na consciência na hora, assim. Dá uma dor no coração, né? Então ele me ajudou. Mas assim, a parte que falam que você não consegue. Eu não consigo sair sozinho. Consegue sim. Eu saí sozinho. Eu não tive ajuda de ninguém, né? Nem de família, nem de amigo, nem de ninguém. Foi eu e Deus e meu filho ali que já agarrou Como e diz saiu. o Edir Macedo, você chegou ao fim do poço, sim? Ao fundo do Creio que poço? sim, creio que sim. Ficar sem dinheiro pra nada. Só Qual queria foi o seu tá... fundo do poço, assim? Casamento? Perdi meu casamento. Meu casamento, a mãe dele tava junto há 12 anos já. Né? Separou por motivos de... Eu saí de casa, na verdade. Eu não separei, eu saí. Peguei minha mochila e fui embora. Por conta disso também. Né? Eu já não tava mais me vendo ali naquele meio. Eu tava atrapalhando o meio de campo todo. Né? Aí voltei pra casa da minha mãe. E por um período curto ainda continuei. Mas logo me caiu a ficha e Esse eu cair parei. a ficha me interessa muito, depois eu posso até contar o meu. Qual é que foi o que a gente tenta várias vezes, né? E sem sucesso. Eu nunca tive tentado, nunca tinha tentado, não. Eu nunca tentei parar. Aliás, eu achei que eu nunca pararia, né? Essa vida artística de rolê, de tal, e mulherada, bebida e tal. É maravilhoso, né? Igual a gente tá falando. Mas eu nunca tinha pensado. Eu não sei de onde veio, cara. Eu não sei te dizer. Assim, foi assim. Eu simplesmente chegou um dia e eu falei, não vou querer mais usar. Mas ainda assim eu fiz uma despedida. Fiz uma despedida boa mesmo e falei, depois disso aqui eu não vou usar eu queria mais. comentar uma coisa. Também tem uma história, né? Meu lance foi com alcoolismo, mas eu não vou Eu falar ia falar agora. que o representante dos caretas ia Não, falar, mas em algum momento. Eu ia ficar pasmo eu dele já falar. estou limpo há 11 anos, mas enfim. ele me escondia essas coisas. Não é? Eu tô perplexo Olha aqui. só, Zinho, A esconder. revelação Não, bombástica. mas o que eu queria salientar é que é o seguinte. Foi comentado aqui, meio artístico, é ligado à droga e tal, mas assim, você repara que talvez o meio artístico ele acaba ficando mais exposto por ser ligado a essa cultura, mas assim, você encontra esse problema em todas as camadas, cara. Dentro da minha profissão de professor, você encontra Professor um não monte tem de... drogado. Não. Não tem. Não tem. Médico, Ou aquele seja, médico que o você vai lá. médico. O Exatamente. dentista que você passa. Então, aquele, assim, na aquele sociedade... polícia que para a gente Exatamente. pra dar uma enquadra. Talvez é um problema... talvez não, com certeza é um problema social que está aí colocado. E é engraçado que, assim, tirando, por exemplo, a gente acabou falando de maconha, mas o alcoolismo, provavelmente ele é muito pior, porque assim, ele é socialmente aceito, né, cara? Isso. Então, isso é uma confusão. Eu ia ia esgotar, né, o assunto aqui das drogas ilícitas, mas eu queria justamente trazer esse tema. Nós estávamos falando aqui no intervalo sobre... no intervalo não, que não tem intervalo, né? Mas aqui, nós estávamos falando antes do programa começar, do sistema, as drogas sistêmicas, né? Como os alimentos industrializados que vai matando as pessoas, que vai trazendo prejuízo. Tem uma amiga que ficou cega por causa de diabetes, porque consumo desordenado de alimentações industrializados. São essas drogas que também matam aos poucos. Mas concordo com o Zinho que a questão a gente, como artista, acaba se expondo mais.
Você acha que tem a ver com essa busca pelo processo criativo? Porque uma vez eu tomei chá de cogumelo e veio um demônio lá, um lindo demônio que apareceu para mim no meio do canavial, assim. Eu estava no sítio, né? Estava numa fazenda aí. E ele apareceu e falou assim, não adianta você lutar contra essa sua maneira de ser, contra essa coisa de você pagar o preço. E nós temos, meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Você acha que tem a ver com isso, com essa nossa busca incessante pela transcendência, pela busca de respostas do porquê da dor, do sofrimento e da morte? Nossa! Eu acho que tem sim. As Nossa! pessoas. Careta você não. O que você usou pra falar? Não sei. O que vocês puseram aqui, ó, produção? Cadê aquele suquinho lá? A gente tava tomando um suquinho antes de começar lá, meu. Tira Del lá, Valle, guarda. Diga-se Vale. de passagem, é industrializado. É industrializado. Mega processado. Esse negócio da criatividade vem desde a Janis Joplin. Da Grécia Antiga. Aí já. Aí já eram orgias, etc e tal, mas vem então. E na música vem desde a Janis Joplin, né? Jimi Hendrix tomava pico lá, enfim. Então, creio que se disseminou por causa disso mesmo. Disse, não, se você fizer isso, você vai fazer músicas, né? Pink Floyd Já mesmo. pensou? Se você quiser entender mesmo Pink Floyd do começo, você tem que fumar um baseado mesmo, né? Tem que fumar um baseado e ficar escutando ali. Igual, ainda falando sobre Pink Floyd, já colocou o Mágico de Oz e o The Dark Side of the Moon junto? Dizem que sincroniza, né? Sincroniza certinho. perfeitamente. Ou seja, o cara... A única coisa que fiz Ele- foi girar o disco da Xuxa ao contrário e ouvir o Do demônio menu. do canavial lá. Então é isso, eu acho que tem. virou na época da bolacha, né? Do bolachão. Na época do vinil, que vinil. você parava a bateria. Então. Lá, se eu girava ao contrário. E aí você ouviu 666, the number of the beast. Ah, era um medo. Tá tudo linkado, né? Que falamos sobre o Iron no Rock in Rio. Tá. Desculpa, pois Não, então, eu acho que é isso. Mas eu acho também que, passado de alguns anos pra cá, essa visão de droga e música tem se separado. Hoje em dia, os profissionais são bem mais vistos, melhores vistos, os caras, os caretas, vamos dizer, né? Para você, por exemplo, para você trabalhar na noite mesmo, a gente tem mais abertura, eu vejo isso porque eu falo, né? Claro. Galera que bebe e tal, faz as doideiras, beleza. Mas tem uma outra banda que faz o mesmo trampo, que a galera é de boa, tal. Ela tem uma abertura a mais. Embora não seja dito, né? Porque Propriamente imagina você, dito, que né? você é dono de casa. Você vai preferir Isso. o cara que enche a cara, faz um putação, ou o cara que chega lá, caretão, que conversa com você de boa, que é Isso. responsável. Não tem bafo, vai nada, fazer aquela tal, doideira. entendeu? Acho que já deu uma mexida legal de anos pra cá. Eu tenho reparado isso. Não porque eu tive essa atitude de parar. É porque a gente vai vendo o que está acontecendo, né? E essa atitude dura quantos anos já? Agora, dia 1º de dezembro, faz 5 anos já. O meu Pra fez quem não 11 pensava um 26 de dia- maio de Engraçado que a 2022. gente lembra das datas, né? Isso Lembra. marca, né? É uma coisa importante. É porque eu conto de ano em ano. Só por hoje. Agora vai entrar 5 anos. Quando eu fizer 5, eu falo, puta, agora vai fazer 6 anos já. Eu conto de ano em ano, assim. Eu lembro da minha primeira vez, da vez em que eu consegui realmente, e até hoje eu estou, foi dia 7 de setembro de 88. Quantos anos faz? 88, não, Você que é matemático. Calma, mas não, eu preciso de... 24 anos. 20 lá. 34, 34 anos. 80, 34. E eu lembro, por que eu lembro? Porque eu estava agonizando na cama, né? Com aquela situação de virar noite, cocaína. E aí eu pedi, assim, eu estava ouvindo uma outra droga, né? Na televisão, assim. Mas essa droga serviu para que eu pudesse tomar uma atitude. E eu falei assim, hoje poderia ser o dia da minha independência, né? E
eu acredito muito em Deus, Sim. né? Nessa força do universo eu adormeci, já era 9 da manhã, tinha virado a noite naquele Foi no procedimento. desfile, 7 de Fui no setembro. desfile, fumei o último baseado lá. Eu encontrei Bolsonaro, trocamos ideias sobre Passou aquele tanque soltando a fumacinha, né, do fumacinha. golpe. Mas aí eu não sei mais, eu pedi para Deus, eu fiz uma prece muito sincera e ele me curou. Eu acredito muito nessa força, né, sobrenatural. É. Porque a partir dali eu acordei, depois de dormir, já por cansaço extremo, de uso inclusive, e a partir dali parecia que eu nunca tinha tido aquela experiência. Eu nunca mais. tive Agora, recaída também, não. Ô, O pessoal Tatu, fala agora que tem... só uma coisa, você comentou um negócio, assim, eu discordo em parte só de quando você falou assim que todo mundo consegue sozinho. Eu também consegui sozinho, e tal, mas Eu existem não, casos. Não, assim, eu falei que, como você Eu tá não falando, não é consegui todo sozinho. mundo que consegue. Eu falei, eu tô falando pelas pessoas que falam que não conseguem, entendeu? Aham. Fala, eu não consigo. Acho que se você fizer força, você consegue. É pré-determinado da sua tudo bem. consciência. Que eu Continua tô aí, só então. falando assim, que tem algumas pessoas que precisam de um auxílio De externo, ajuda. Eu né? precisei. Que um CVV, enfim, um AA, Uhum. né? Qualquer coisa Apesar do dessa gênero. força mística ter entrado em mim, feito uma transformação que a gente chama as pessoas chamam de vários nomes, em mim foi essa motivação, além dos filhos, logicamente, Certo. mas houve algo alterou a minha percepção, algo entrou em mim Isso. e fez com que eu tivesse uma força tremenda, mas a manutenção, a persistência dessa abstinência, eu devo também a muita terapia, fui para o CAPS. Eu me orgulho, Zinho e Tatu, de ter sido, que eu sempre fui muito ativo na política, e eu me orgulho de ter criado o CAPS na cidade, né, aqui na região metropolitana de São Paulo, criado o CAPS, que é o Centro de apoio, né, e prevenção às drogas. Os CAPs são importantes porque e eu ajudei a criar, e eu fui o primeiro paciente. Dr. Arnaldo Brandt, né? Inclusive, eu, como jornalista, as pessoas falavam assim, essa coisa idiota. Né? Eu tive tantos amigos que tentaram me prejudicar, né? Com conceitos, com coisas, né? com preconceitos, porque eu lembro de um amigo jornalista também que falou assim, Zig, por que você vai tanto no CAPS? Eu falei, porque eu sou paciente lá, porque eu fiz a matéria, batalhei pela criação do CAPS e fiz a matéria de inauguração como jornalista. E continuava ainda. Então ele me via entrar no CAPS e falou, o que você faz tanto no CAPS? Eu falei, eu me trato no CAPS. Então, e pasme, né? Você sofre preconceito dentro da própria família. O que você diria para essa pessoa que está em casa agora e que a gente está aqui falando, não é para fazer apologia às drogas, é para que quebre-se uma maldição de se evitar discussões sérias, e apesar da gente ser alegre, não quer dizer menosprezar a seriedade do assunto, né? Sim. Falei muitas vezes como palhaço, mas jamais desacreditei da seriedade de alguns temas. E esse das drogas, para você mãe, para você pai que está em casa e que tem esse problema em casa, a gente, como o Tatu falou, tem solução. Tem solução. Tem. O que você diria para essa gente que hoje vive esse drama? Aquilo que a gente tava falando. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer para ela sair disso é ela querer. Eu só saí disso quando eu quis. Porque até então, como eu tava falando, foi um casamento embora, mãe, pai, irmão, amigo, vários amigos. Sai disso, cara. Sai disso, cara. Mas só isso também. Pô, sai disso, sai disso. E eu não queria, mas a hora que eu quis, eu falei, chega, acabou. Então a pessoa querendo já é um primeiro passo. E ela tendo o conforto da família ali para auxiliar, melhor ainda, né?
Mas acho que a questão é você se abrir também, porque muitos não se abrem, né? Muitas vezes em casa, Vergonha, é em vergonha. casa mesmo, durante, sei lá, muitos anos, ninguém nem sabia de nada, porque eu não falava nada Vergonha. No meu caso era Isso, vergonha. Morria de vergonha. vergonha de falar. de Eu falar até sobre não isso. procurei uma instituição, uma AIS, por vergonha também. Porque Então, você assim, eu era colo- muito conhecido. Eu coloquei muito na cabeça conhecido, que né? assim, eu ia ter que parar Não, por vergonha de procurar, entendeu? Sim. Então, essa foi a minha história. Tipo, eu tenho que conseguir porque eu não quero. Hoje em dia, é o contrário, eu falo sobre isso Você porque. quer beber, mas não Não, consegue. não. Eu falo sobre isso mesmo na ideia de que para ajudar alguém, tal. Eu lembro inclusive uma vez que você publicou, ó, hoje faz tantos anos Todo ano, que eu parei, todo ano eu posto. papapá, e Isso. quem quiser ouvir conselhos, Isso, me conversar. chamaram E hoje eu no conver- Messenger pra bater Quem papo. conhece minha história também ficou sabendo da época que eu parei e tal. Muita gente vem perguntar mesmo. Meu, como é que você fez, cara? Como é... E assim, provavelmente aconteceu com você. Tem amigos meus que também pararam, assim, depois de um tempo, de ouvir relato da gente, tal, como é que, no meu caso, como é que eu tratei, né? Cara, mas por incrível que pareça, eu já ajudei mais estranhos do que amigos. Que gente, Ajudei tá- estranhos. infelizmente estamos chegando ao final Sim. e eu queria, antes de encerrar, que você falasse do seu trabalho, que você desse apontasse se você tem um trabalho de internet, é isso? Não, assim, eu vou direcionar para ser mais breve o assunto. Se você viu a entrevista, gostou, para você me seguir no Instagram lá, eu tenho o meu Instagram, Tatu Batera Oficial, é Tatu T-A-T-U, não é tatu de tatuagem, é do bichinho, né? Tatu Batera Oficial lá no meu Instagram, lá no link da bio tem onde vai direcionar você para o meu canal do YouTube, para o Facebook, todas as redes, né? Que, aliás, são todas Tatu Batera Oficial. Instagram, YouTube, Face, Twitter, Xvideos. Não, Xvideos não. Batera News também tá lá na bio. O Batera News tá meio parado porque eu acabei não fazendo mais matérias, né? E tá meio paradinho, mas você acha lá também, o Batera News. Mas aquelas entrevistas que você fez na época da pandemia estão lá também, né? A pessoa Isso, encontra, ó, né? se você, então, para quem gosta de bateria ou música em geral, tem várias entrevistas interessantes. Tem o Sadi do Nenhum de Nós, tem o Caio do Raimundos, tem o André Jung do Ira, né, o baterista original, né, por assim dizer, do Ira. Tem uma série do reggae que eu fiz também, que foi por onde comecei isso, né? O Thiago do Mato Seco, enfim, o Joãozinho da Tribo de Já, a Juliana do Planta e Raiz. Então, essa série tá no meu YouTube, Tatu Batera Oficial. Inclusive, eu direcionei uma playlist, né? Lá nas playlists do YouTube, que tem todos esses programas aí. Se chama Boa. Papo de Batera, que foi feito durante a pandemia. O Papo de Batera. Isso, que eu Papo queria de lembrar. Batera, é. Desde já, Muito muito legal. obrigado. Eu que agradeço o Você espaço é aí. irmãozão o vinho. mesmo. É, nossa. Esse aqui é meu queridão, esse aí é meu queridão. Obrigado Pô, mesmo, foi muito bom. Obrigado aí. Ô, Zig, a gente tem um projeto junto, que a gente toca junto, que é o Gang Jam. O Exatamente. O Gangue Gang Jam tá lá no, Tem uma data no aí? Instagram, tem uma data 16 de setembro, né? Próxima. É, 16 de setembro. 16 de isso. setembro no... Como é que chama lá? No Just Rock Pub, lá no Presidente Dutra. Presidente Dutra, na cidade de Guarulhos. Agradecer. Quem quiser ver esse canal, dar certo, o que deve fazer, quais são... Bom, deixar o Azul. like, se inscrever no Por canal favor. aqui no YouTube, deixar aqui nos comentários. Voz da Razão, tem QR Code também? Tá tendo QR Code. QR Code para inscrever no canal. E a gente também tem o Cortes do Piripaque, que pega os melhores momentos. É muito difícil selecionar os melhores momentos, que aqui só tem melhores momentos, mas enfim, a Voz da Razão, que é o nosso grande júnior, ele seleciona lá os melhores momentos, faz o Cortes do Piripaque. Procura a gente também no Instagram, que é Estamos Piripaque aquecendo Podcast. as turbinas, já estamos sinalizados, pistas liberadas para que nós pousemos. Estamos descendo aqui na capital mundial. Caralho, então a gente tava voando, é isso? Tava voando. Você não... Eu achei que a gente sentiu? ia... No começo tava tendo até a... Pessoal, Achei- muito obrigado a toda a produção aqui. O Juninho Valeu, Bill galera, para presidente obrigado. do Brasil, o Caio... Zé Brizinha Caioba. e Zé Brizão. O Caioba. E aqui o estúdio... O Ren, O Ren. Ren. O Ren, obrigado a todos do Ren. E curtam, compartilhem e dê essa moral pra gente. Até a semana que Valeu. vem. Alô?